Paulo diz em Gálatas 5, 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são em adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A definição e etimologia do termo emulações na versão portuguesa da Bíblia, a palavra traduzida do termo grego zos, significa originalmente zelo ou ardor. Este termo pode ser positivo, denotando entusiasmo ou dedicação, ou negativo, indicando ciúme, inveja e rivalidade. No contexto de Gálatas no capítulo 5, verso 20, o uso é claramente negativo, descrevendo uma atitude de inveja e competição destrutiva. A origem do termo no grego, a raiz da palavra zlos deriva de uma ideia de fervor, que pode ser usado para impulsionar ações boas, como no zelo por Deus, ou mais, como no ciúme entre irmãos ou nas divisões. Uso no contexto bíblico do apóstolo Paulo usa o termo emulações para ilustrar um comportamento que nasce da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, em oposição ao fruto do Espírito, verso 22 e 23, de Gálatas capítulo 5. Temas abordados e reflexão teológica nesta ênfase principal de Paulo aos Gálatas 5, é o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele adverte os cristãos da Galácia capítulo 5, sobre os perigos de seguir os desejos carnais. O ciúme e a rivalidade rompem a unidade do corpo de Cristo. Em vez de competir uns com os outros, os cristãos são chamados a viver em humildade e amor, como disse o apóstolo Paulo nesta carta. Efésios capítulo 4, versos 2 e 3. O apóstolo Paulo enfatiza que a solução para os pecados da carne era andar no Espírito. Diz o texto aos Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, e andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Uma vida moldada pelo amor e pela submissão à vontade de Deus. Cristo veio para redimir os pecadores, incluindo aqueles que se encontram presos em pecados como emulações. Através de sua morte e ressurreição, ele oferece perdão e poder para viver de acordo com o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. O perdão em Cristo não apenas remove a culpa, mas também transforma o coração, capacitando o pecador a abandonar comportamentos pecaminosos. Vários pregadores e teólogos abordaram este tema com profundidade. John Wesley pregava sobre a necessidade de santificação e o combate às obras da carne. Wesley via emulações como um exemplo claro de como o pecado corrompe os relacionamentos humanos e a comunhão na igreja. Ele ensinava que o Espírito Santo trabalha para destruir o ciúme e cultivar o amor. Charles Spurgeon enfatizava a suficiência de Cristo para perdoar até mesmo os pecados mais arraigados, incluindo a inveja e a rivalidade. Ele costumava dizer que os crentes devem olhar para a cruz e lembrar que Cristo morreu para que pudéssemos viver em unidade. Agostinho de Hipona escreveu sobre desejos desordenados, incluindo a inveja que nos afastam de Deus. Ele via o amor como um antídoto para todos os pecados da carne. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5, 14. O crente deve avaliar o seu coração, identificando atitudes de ciúme e competição, e levá-las a Deus em arrependimento. Através da cruz, somos chamados a abandonar as obras da carne e a viver pelo Espírito, experimentando a liberdade, o perdão e a unidade que só Cristo pode oferecer. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versos 19 e 20.